Como é que a igreja evangélica vê o Caio, que discorda abertamente dessas condutas? Olha, antigamente, assim, eu sempre disse tudo que eu digo. Eu não iniciei uma era depois que eu me divorciei. Só que antes, como eles me consideravam o maior evangelista do Brasil, porque gente a beça se convertia comigo, eu estava em todas as mídias, da Rede Globo a tudo mais todo dia. Tinha opinião sobre todas as coisas que vinham, me traziam. Eu tinha ideias formadas e opiniões a serem dadas. E na perspectiva humana, eu reunia sentimentos humanitários com a compaixão e justiça do Evangelho, e como o povo todo, porque esses caras têm pavor de povo, como o povo todo tinha aquele olhar de uma veneração sublime a meu respeito, então eles se controlavam. O próprio Silas, o Silas dizia, não, só nasce um Caio Fábio de 200 em 200 anos. Ele dizia para mim, ele ia lá no meu gabinete... Dizia, o que significa isso? Um desertor, é isso? Não. Ou não, alguém que critica dessa forma? Não, era uma pessoa com a minha capacidade. Ah, com a tua capacidade. De ir naquele ecletismo cultural de uma banda a outra, de física quântica, qualquer outra coisa. Ele dizia, não, só nasce um cara assim de 200 em 200, tem que respeitar e tal... Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele estava esperando uma oportunidade para enfiar um punhal no fígado. Né? Aqui, ó. E foi o que ele fez, né? Primeiro, o que é que ele fez? Quando eu criei a Associação Evangélica Brasileira, que reuniu o maior grupo de cristãos que já foram reunidos no Brasil, todas as grandes denominações evangélicas e 65% do povo, só não veio Universal e alguns outros, porque eu também disse para o Macedo, pessoalmente, que a gente estava criando aquilo por causa dele, porque para diferenciar, porque estava tudo num pacote só como está agora. E eu tive várias conversas com ele a respeito disso, ele queria porque queria entrar, eu preciso dessa respeitabilidade, dessa ética, a credibilidade. Dessa credibilidade. Pois bem, eu falei, mas não dá, amigo. Foi tudo, e o Silas começou a se bandear para o Macedo, quando o Macedo ofereceu $40 mil por mês a ele, para ficar de plantão naquele tal de 25ª hora que tinha na Rede Record, nos anos 90, para falar mal de mim sempre que eu dissesse alguma coisa que desagradasse ao Macedo. Deus do céu. Aí ele ganhou esse dinheiro e ele ia lá, ele chegou a chorar uma vez, na minha presença. Ele chorou dizendo, Caio, eu sei que eu estou pecando contra ti, mas eu não posso perder os $40 mil. Falei, cara, cada um tem seu preço. Ele falou isso, não é que você leu isso, ele falou ele isso. Ele falou para mim isso 3 ou 4 vezes. E uma vez, um pastor aqui de São Paulo, chamado Jabes Alencar, estava com ele e ouviu ele falar. Outra vez eu tinha um auxiliar meu, Marcos Salomão, comigo, e ouviu ele falar. Outras vezes na sala, ele falou com gente ali, meu filho do lado, algumas outras pessoas, ele falou. E eu falei, olha, cada um tem seu preço. Agora, eu acho que quem tem uma relação de fato com a consciência do Evangelho, não está havendo em nenhuma perspectiva. Não estaria tomando essa atitude. Né? Aí ele só foi fazendo, cada vez foi piorando. Quando eu me divorciei, em 98, aí para ele e para todos eles, toda essa corja inteira, não dá para eu chamar de outra coisa a não ser de corja, porque são abusadores, exploradores, lúcidos acerca da sua própria exploração. Tem uns que fazem isso por ignorância, são seres toscos, irreflexivos. Mas não é o caso deles, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que o que eles fazem não é evangelho, como eles mesmos, alguns já me disseram. O Macedo já me disse, outros já me disseram, olha, Caio, o que você ensina é o evangelho e é o certo, mas só que não dá certo. Não junta grana, deixa todo mundo livre. E eu não quero isso, eu quero grana.
Eu quero competir com o Roberto Marinho, eu quero dinheiro, eu preciso de milhões. Aí nesse processo, gente que trabalhou com ele, cujos nomes eu sei, alguns estão vivos, uns 3 já morreram, me disseram que eles foram pegar dinheiro na Colômbia, aí no meio de gente, aquele pior dinheiro possível, que a moçada dos lugares de processamento e de venda mundial do rastilho de neve estavam oferecendo para lavar. Para lavar. Olha, fica com 30% e devolve o resto para a gente, viaja pelo gasofilácio da igreja, devolve para lá, fica com isso, para você. Grana, indiscriminadamente. É o negócio da igreja não pagar imposto, essas coisas, né? Aí é tão fácil isso ali para eles, né? É como Constantino, que cooptou, transformou o evangelho em cristianismo no 4º século, fazendo a mesma coisa. Isenção de impostos, doação de terrenos, transformou os bispos pobres, perseguidos, humildes, em eminências pardas, tudo mais. Aí a gente tem o evangelho de Cristo sendo praticado com todas as relatividades humanas até o 4º século. Dali para frente acaba o evangelho, surge o cristianismo. Surge a empresa. Surge a empresa constantiniana, que é uma religião. O evangelho não era uma religião, o evangelho era um caminho de vida. Jesus ensinou um caminho para qualquer um andar, para ser praticado como vida nas relações humanas. Ensinou que se você quiser amar a Deus, a única maneira é amando o próximo, porque Deus não vai te dar um tchau lá de cima, nem nada. Amor a Deus a gente faz na prática. Sem nenhum tipo de controle, né? Nem de barganha, nem de coisa alguma. Aí virou a coisa em toda, emborcou. E aí o que a gente teve nesses 1.700 anos de cristianismo, primeiro a chamada Idade das Trevas, total, né? Até a Reforma Protestante. A Reforma Protestante deu uma melhorada. A Reforma Protestante, a meu ver, não é a saída, porque é uma reforma. Sim, é tipo fazer uma bariátrica, lipoaspiração, essa coisa. Vamos botar um jeitinho diferente. No entanto, o que Jesus disse é que ninguém bota remendo de pano novo em veste velha, porque o pano novo vai corroer o cirzimento da veste velha e o buraco vai ficar cada vez maior. Jesus não era reformista. Sim. Jesus disse, não se põe vinho novo em odres de couro de cabrito, animal, porque a gente bota o vinho novo no odre novo e eles têm que coexistir. Se você botar vinho novo no odre velho, ele já vai estar todo fermentado, ele ficou vinagrado e vai arrebentar o couro, você vai perder o vinho. Então, a vontade de Jesus manifesta é que em cada geração começasse tudo outra vez. A vontade de Jesus não tinha um processo cumulativo. Era de renovação. De renovação. Toda geração tem que saber que Cristo morreu por você, ressuscitou por você, e o evangelho está começando em você. E se não for assim, vira religião e se corrompe, vira reformismo, que não acaba mais. Mas é isso que eu digo, que estou dizendo, para responder a tua pergunta, a vida inteira, há 49 anos que eu digo isso, e depois que eu me separei, tudo que eu dizia que eles aplaudiam antes passou a ser heresia, porque o povo antes estava comigo. Aí eles passaram a falar dos púlpitos, que eu tinha me tornado ateu, que eu tinha virado o anticristo. Você era um desertor ali, né? Claro, eles precisavam de alguma maneira te apagar, né? E aí durante talvez uns 15 ou 13 anos, eu fiquei quieto. Eu fazia as minhas coisas, sempre fui livre e continuei livre. Aí eu falei, não, isso tem data, isso tem prazo de validade. Aí quando eu vejo agora, essa coisa está mudando de uma maneira tão extraordinária, porque eu dizia, vocês,
podem guardar isso como mentira no coração de vocês, mas os seus filhos e os seus netos vão me procurar. Todos eles. O mundo vai acordar. Vai acordar e novas gerações vão nascer e vão olhar para isso e dizer: que loucura é essa? Vocês engolem um mosquito e coam um camelo? Porque na realidade é isso, eles vivem engolindo camelos e coando mosquitinhos. E aí eu vejo essa nova geração oprimida pelos pais, aí o cara fica tão oprimido que se sente gay e aí deserta. Aí são declarados desviados, desigrejados. Sabe qual é a segunda maior denominação de evangélicos no Brasil? Não. São os desigrejados, mais de 16 milhões. É o meu público. Aí que entra o Caio. Todo dia. Aí que entra o Caio. Além de serem o meu público, os que estão lá dentro também estão enxergando. Estão começando a dizer: meu Deus, como é que eu consegui andar cego tanto tempo? Então o que eu estou vendo é o negócio de ganhar outra dimensão. Agora mesmo, eu propus a um grupo de amigos que eu considero os pastores evangélicos mais sérios, mais cultos, mais equilibrados, mais ponderados do Brasil, eu convidei-os a gente formar uma fraternidade do Evangelho. Falei, não é cristã, porque a expressão, a terminologia cristã está toda corrompida, não significa nada. Cristianismo, então, nem falar. Então, nós somos uma fraternidade do Evangelho. É só o que Jesus ensinou que nos interessa. Rapaz, é gente de todo lado dizendo: eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Tá? E vai virar uma referência que vai se contrapor à maluquice, à loucura, à sandice que está aí. Maravilhoso, porque não dá para carregar esse fardo sozinho, não, cara. Não dá. Maravilhoso você se colocar e ter a força de outros que entendem que esse processo está muito equivocado. Porque senão você fica uma voz fácil, e é uma voz fácil de calar, né? Porque só, por mais que você seja verborrágico e se conecte, as pessoas te amam, cara, não tenha dúvida. Mas é muito fácil aquele outro matar uma pessoa. Agora, matar um movimento, aí não é uma pessoa só, entendeu? Existe a relação de controle, eu acho que essas igrejas elas têm com as pessoas, ela é muito próxima, né? É muito próxima. O cara vai no culto, não é só o pastor que está falando ali, tem pastores espalhados pelo culto, que ele sabe se a Dona Maria foi, se o seu José faltou, quanto que a Mariana deixou de dinheiro na semana passada. Então é uma relação de controle muito forte. E aquele cara, se tem uma queda, né? O seu José parou de fumar o crack. Se ele volta a fumar o crack, a primeira pessoa que ele vai procurar é o Marcos, que é ali o pastor que estava próximo. Então ele é a representação do divino, né? Então, se você consegue quebrar com essa corrente e explicar tudo isso que você tem, todo esse amor que você consegue sentir ali, não é deles, é teu. Puta, aí você faz esse cara ver o mundo com outras cores. E a coisa mais óbvia é que quem podia ter feito isso sozinho começou chamando 12, que viraram 120, que viraram milhares, porque ele que podia fazer sozinho não quis fazer nada só, foi envolvendo, foi ensinando, foi deixando que eles aprendessem uns com os outros. E aí, meu amigo, vira uma coisa insuperável e poderosa. E ela vai acontecendo sem alarde. Vai acontecendo, por exemplo, amor não faz barulho, né? Não faz barulho e é de graça, né? Agora, na outra associação, que assim, tomando como parâmetros, era uma espécie de CNBB evangélica, tudo era muito caro. E todo mundo contribuía, mas no final do mês eu tinha que tirar da minha organização, que era a Visão Nacional de Evangelização, no mínimo 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares para completar, para fechar o mês, não sei o que e tal. Agora a gente está aqui, olha, como você falou no início, a gente não está batendo uma laje, a gente não está fazendo nada disso.
milhares de pessoas vão nos assistir e a revolução, imagina.